Atos, capítulo 12, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou naquela cela, e tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para que eles o passassem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra de poder. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma maneira muito, muito poderosa nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Então, ó Deus, que o Senhor leve cativa a obediência do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que esse acesso seja liberado, para que a Tua voz venha chegar não só ao nosso ouvido, mas também penetrar no nosso coração, e assim gerar em nós ousadia para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é: desperte para um milagre. Amém? Desperte para um milagre. Diante desse texto que a gente acabou de ler, que é uma das partes importantes do capítulo 12 do livro de Atos, eu quero perguntar para você uma coisa. Você já viveu momentos na sua vida que os problemas o levaram a pensar que não haveria mais esperança e você talvez pensou em até desistir de lutar? Tem alguém aqui que pensou assim? Amém? Então eu acho que estamos na condição certa. Então se prepare, porque foi uma situação assim que Pedro viveu. Pensa bem nessa situação. Pedro passando por essa história. E esse texto é um texto muito encorajador. É um texto muito inspirador e motivador para que a gente invista na nossa vida de oração. Quando fazemos isso, quando você investe na sua vida de oração, preste atenção no que eu vou dizer aqui: portas se abrem. Portas se abrem quando você investe na sua vida de oração. Só para você ter um conhecimento do texto, falando um pouco sobre Herodes, o nome Herodes se refere a uma dinastia de reis. Herodes, o Grande,
foi o fundador dessa dinastia. E ele reinava quando Jesus nasceu. Foi ele que ordenou a morte das crianças. Então, capítulo 2 de Mateus, versículo 16, você vai confirmar isso que o pastor está dizendo. Herodes Filipe era filho do grande. E ele era o primeiro marido de Herodias. Herodes Antipas era irmão de Herodes Filipe. Olha que confusão terrível dessa turma, né? Mas era tudo farinha do mesmo saco, vai vendo aí. Herodes Antipas era irmão de Herodes Filipe. E ele tomou por esposa a mulher do irmão. Olha só que família. Só para você poder entender. João Batista, ele condenou este ato de Herodes Antipas. E a pedido de Herodias, mandou cortar a cabeça de João Batista fora. Porque quando você está em pecado e alguém vem, aponta o seu pecado, acusa, se você tiver autoridade como essa mulher tinha que lhe mandar cortar a cabeça, você vai mandar cortar. O que esse cara está fazendo? Aí surge Herodes Agripa I, que era neto do Herodes o Grande. E Herodes Agripa II era bisneto do Herodes Grande. E foi esse que o apóstolo Paulo, conversando e falando, ele disse para o apóstolo Paulo assim: quase que você me convenceu a ser um cristão. Isso está no livro de Atos, que a gente está lendo, só que no capítulo 26, versículo 28, lá no finalzinho. Tiago e seu irmão João foram discípulos de Jesus. E tem uma passagem que Jesus os chama de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tiago e João, juntamente com Pedro, pertenciam àquele círculo fechado de amigos de Jesus. Coisa bacana, né? João, Tiago e Pedro, eles faziam parte desse círculo íntimo de Jesus. E Tiago estava lá no Monte da Transfiguração. E só para que você possa se situar, esse Tiago não é o mesmo Tiago mencionado como irmão de Jesus. Pedro, ele foi capturado e preso por Herodes Agripa I, durante a celebração da Páscoa, da festa dos pães asmos, perdão. No capítulo 12, a gente leu isso aqui no versículo 3. E interessante que antes de Pedro ser capturado, esse mesmo Herodes mandou matar a espada Tiago. E um detalhe interessante que eu quero chamar a sua atenção sobre essa morte, a espada de Tiago, e o exílio posterior de João lá na ilha de Patmos. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, para a gente pode refletir sobre isso, à luz do que está lá no capítulo 20 de Mateus, encontra um significado muito especial. Tiago, João e sua mãe, conversando com Jesus, pedem a Jesus tronos. Você lembra dessa passagem? A mãe deles vai lá e pede a Jesus um trono. Deixa meu filho sentar contigo lá no trono. Lembra dessa história? Lembra disso? E o que Jesus responde para eles? Jesus responde: não sabeis o que vocês estão pedindo. Podeis beber do cálice que eu estou para beber? E eles respondem: podemos. Jesus deixou claro, tanto para eles, que não poderia haver glória sem sofrimento. Mas os dois responderam com grande ousadia: nós podemos. Por certo, eles não sabiam o que eles estavam dizendo, mas acabaram descobrindo, no decorrer da história, o alto preço de receber um trono na glória. De fato, eles
beberam do cálice e compartilharam do sofrimento que Jesus havia experimentado. Todos dois. Tiago morre e João é exilado. Mas voltando à história de Pedro, olha só que coisa interessante. Pedro ficou sendo vigiado por 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados cada um. E isso chama atenção, porque a intenção de Herodes era levar Pedro a julgamento, apresentar ao povo, e provavelmente a sentença seria a morte. Então olha só que situação embaraçosa, que situação difícil Pedro se encontrava. Se os judeus já ficaram satisfeitos, felizes com a morte de Tiago, com certeza ficariam muito mais felizes com a morte de Pedro. Isso era um entendimento fácil de chegar. E uma coisa interessante, para piorar a situação, Pedro iria passar aquela noite entre os 2 soldados, preso nos pulsos, né, como algemas nas cadeias. 2 estavam guardando e vigiando a porta da frente da prisão. E mais 12 outros soldados estavam de plantão em 2 grupos no decorrer da prisão. Olha só que situação. Você consegue imaginar que situação difícil Pedro se encontrava ali? Herodes sabia, ele conhecia a história de que Jesus havia ressuscitado. Herodes sabia que Jesus tinha saído do túmulo com a presença dos soldados romanos. E ele também sabia, porque essa já era a 3ª prisão de Pedro. E ele sabia que dias antes, Pedro também havia sido liberto de uma prisão de uma forma muito milagrosa. E Herodes não estava disposto a correr esse risco. Ele não queria que essa história se repetisse. O inimigo pensa que é esperto, não é verdade? Tentou cercar de tudo quanto é jeito. Ele sabia da ressurreição de Jesus, ele já sabia que Pedro havia sido liberto de uma prisão uns dias antes. E ele falou assim, opa, não vou bobear com essa turma não, cara. Vamos prender eles, vamos botar eles algemados com os guardas, vamos botar os guardas tomando conta deles. Lá fora mais uma guarnição vai estar tomando conta deles. Eles estão trancados, fechados dentro do cárcere. Dessa aí não escapa não. O inimigo pensa que é esperto. E o que é pior é que às vezes tem muito crente pensando que ele é mesmo. Tem muito crente pensando que o diabo é esperto. Mas uma coisa, amado, a gente precisa lembrar que quando nós estamos na presença de Deus, a situação muda. Quando nós estamos na presença de Deus, a situação muda. Pode até parecer que não tem jeito, mas Deus age. Pode até parecer que não tem solução, mas Deus age. Herodes, ele estende a mão para destruir a igreja, mas Deus estende a sua mão para realizar sinais e maravilhas. Deus viu e atentou para o que Herodes Agripa havia feito contra seu povo. Deus está vendo tudo. E o interessante é que a igreja naquela ocasião teve um comportamento maduro. A igreja não fez boicote, não brigou, não saiu protestando pelas ruas de Jerusalém, não fez nenhum plano secreto para tirar Pedro da prisão. Alguns métodos realizados por nós, seres humanos, podem até ser válidos, mas nenhum método substitui a oração. Alguns métodos que nós, seres humanos, até idealizamos, podem até ser bacana, mas nenhum método substitui a oração. A igreja poderia ir lá, vamos elaborar um plano. Eu conheço lá, e vamos fazer isso, vamos tirar Pedro de lá. Poderia até pensar isso, mas a igreja optou pela oração.
A igreja não ficou acomodada, esperando o dia seguinte acontecer, ver o que ia acontecer com Pedro. Não. A igreja agiu com aquilo que ela sabia. A oração abre portas. Essa oração que abre portas precisa estar em concordância com a vontade de Deus. O versículo 7 diz que um anjo no meio de uma luz acordou Pedro e tirou suas correntes. Então, o anjo e Pedro passaram a porta da cela e em seguida no meio de 12 soldados restantes da primeira e segunda guarda até chegar à porta de acesso da cidade que abriu por si só. Capítulo 12, versículo 10. Eu quero chamar a sua atenção e perguntar para você. Olha só, você já imaginou ser acordado por um anjo que diz para você assim: ei, desperta, que eu tenho um milagre para você. Imagine isso. Imagine ser acordado por um anjo para despertar para um milagre. O tema da mensagem de hoje é exatamente esse: desperte para um milagre. Deus está nos chamando nessa noite. Deus está nos despertando para um milagre. Porque eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos. Pedro, como eu disse aqui, já havia passado por um processo de ser preso 2 vezes, essa já era a terceira. Mas com certeza essa experiência ficou marcada na vida de Pedro. Ficou marcado tanto na vida de Pedro que lá na frente, quando ele vai escrever as suas cartas, a primeira que ele escreve, capítulo 3, versículo 12, ele escreve assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Sem dúvida, essa citação que Pedro faz aqui é do Salmo. Salmo 34, versículo 15. E essa citação resume exatamente aquilo que Deus havia feito por Pedro. Este episódio nos ensina sobre a oração que abre portas. A oração que abre portas, ela precisa ser uma oração persistente. A Bíblia diz que a igreja orava sem cessar. A igreja orava sem cessar. E eu quero dizer para você uma coisa: nunca subestime o poder de uma igreja que ora. Tem muitas pessoas que às vezes acreditam que Deus pode responder oração que tem um fundo de maldade, como dos próprios discípulos falaram com Jesus: vamos orar, caia fogo do céu para acabar com essas pessoas. Você acha que Deus responde esse tipo de oração? Não responde. E nem a oração feita com segundas intenções, com malícia, que é o que Tiago, esse Tiago, já irmão de Jesus, relata na sua carta, no capítulo 4, versículo 3. Quando a gente conhece a vontade de Deus, e isso só é possível quando nós fazemos a leitura da palavra, quando nós lemos a Bíblia, guiados pelo Espírito Santo, isso só é possível dessa maneira. Hoje nós falamos aqui na classe da escola dominical sobre essa situação de conhecer a palavra, de ser como o nosso alimento. E quando você conhece a palavra, preste atenção numa coisa. O versículo 6 diz que na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados com as algemas, enfim. Vamos falar a verdade, amado. Quem conseguiria dormir numa situação dessa? Por muito menos do que isso, você perde a noite de sono. Agora você imagina, sabendo que você foi preso com uma intenção de ser colocado no julgamento no dia seguinte,
e que esse julgamento já tinha uma sentença já previamente declarada. Vai morrer, acabou. Vamos falar a verdade, você conseguiria dormir? Mas a Bíblia diz aqui que Pedro dormia entre os dois soldados algemados a ele. Eu acredito que era um sono pesado, porque o anjo teve que tocar em Pedro. Versículo 7, repentinamente apareceu o anjo do Senhor e a luz brilhou naquela cela, que de repente você imagina só uma escuridão, você dormindo, uma luz que brilha, só aquela brilhada luz já te acordava, né? Mas não, o anjo teve que tocar no lado de Pedro para acordar ele. É sono, hein? Aí eu te faço uma outra pergunta. Será por que Pedro tinha tanta confiança assim, que fez com que ele dormisse um sono desse pesado, aparentemente tranquilo, sabendo que o esperava no dia seguinte? Primeiro motivo, amados, é que havia uma igreja orando por Pedro. Quando você sabe que há uma igreja orando por você, você pode ficar tranquilo, querido. Mas existe um outro motivo, que você só vai entender esse motivo se você olhar para uma fala de Jesus. Na realidade não é nem uma fala, é uma promessa que Jesus faz, né? De uma visão, de uma revelação, e que Pedro pega aquela palavra e ele guarda para si. Foi quando, na ressurreição de Jesus, Jesus aparece para ele lá, isso está no livro de João, capítulo 21, versículo 18 e 19, está lá. Em verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isso, ordenou, segue-me. Ou seja, Pedro tinha certeza de que Herodes não podia matar ele. Não era aquela sentença ou aquele julgamento que viria ali, trazendo essa sentença de morte. Não era isso. Então Pedro falou assim, não, cara, foi Jesus que falou. Pedro simplesmente tomou posse dessa palavra de Jesus e descansou. Ele foi dormir. Olha, Pedro não sabia como, não sabia quando, mas uma coisa ele sabia: o livramento estava a caminho. Amado, quando você recebe uma palavra de Deus, amado, toma posse dela. A palavra que Jesus liberou para Pedro, alguns dias antes, Pedro tomou posse e falou assim, não, pô, não vai ser isso que vai me matar, não. Jesus falou que eu ainda vou viver muito, vou ter uma morte que, pelo entendimento dos estudiosos, ele já sabia que ele ia morrer crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Então Jesus havia falado para ele assim, você vai morrer dessa maneira, você vai morrer assim, você vai morrer velho. Então Pedro ainda estava ali, ainda não, cara, eu sou novo ainda, não vai ser disso que eu vou morrer. Então ele, pessoal, não sei como, não sei quando, mas eu sei que o livramento vai vir. E quando nós falamos de anjos, nós somos lembrados que eles cuidam dos filhos de Deus. Deus manda anjo para cuidar dos filhos dele. O anjo trouxe luz e trouxe liberdade para aquela cela. Os guardas nem suspeitaram, nem viram o que estava acontecendo. Para ser liberto, Pedro tinha que obedecer à voz do anjo. O anjo disse para Pedro, ei, vista-se e calce as sandálias. E depois você coloca a capa. Você imagina só, são coisas que o anjo precisava falar para Pedro. Ele tinha que vestir a sandália, estava lá o sapato dele, estava lá. São coisas naturais no meio de um milagre. Deus, ele
gosta de equilibrar as coisas, o natural com o sobrenatural. São coisas que nós precisamos fazer. Calçar sandália você precisa, Pedro. Vestir sua roupa aí você precisa. Agora venha comigo, deixa o resto é comigo. Você vê, Pedro estava algemado, estava do lado dos soldados e ainda teve que conversar com o anjo. O soldado também estava com sono arrumado, hein? Somente Deus pode fazer o extraordinário. Mas o que é comum, o que é trivial, o que é natural, somos nós que temos que fazer. No último dia 29, ou seja, agora em dezembro, nós fomos ministrados aqui na nossa igreja. Eu preguei falando muito sobre oração. Não tinha muita gente, mas eu não sei quantos estavam aqui, que eu falei sobre a oração do Pai Nosso, né? E a gente entrou ali em alguns detalhes. Junte essa oração, essa pregação com essa que eu estou dizendo aqui sobre portas abertas, você vai entender ainda mais sobre o poder da oração. Eu não sei se você está no limite da sua resistência. Talvez você está passando por alguns momentos de luta, de tristeza, de desânimo. Como eu disse aqui, chega um ponto que você não consegue enxergar uma solução e você pensa talvez até em desistir. Eu quero fazer com que você se lembre que há poder na oração. Há poder na oração. Porque através dela pode abrir portas e mais portas. Através da oração você pode derrubar obstáculos que podem impedir você de avançar. Abrir caminho para a completa liberdade que só é possível em Cristo Jesus. A oração abre as portas que estão fechadas, mas também pode fechar portas que estão abertas. E foi desse jeito que aconteceu com Pedro. Enquanto Pedro obedeceu o anjo e seguia o anjo por aquela prisão, as portas iam sendo abertas uma após outra. Pedro fez o que tinha que ser feito, mas o milagre de abrir a porta era o anjo mandado por Deus que estava fazendo. Coube a Pedro simplesmente obedecer. Quando Pedro estava livre, quando Pedro chegou pelo lado de fora, passou por todos os obstáculos que o impediam de sair daquela prisão, quando Pedro estava livre, algo interessante acontece, o anjo desaparece. O anjo foi embora. E aí, Pedro, ele entende que agora era a hora de ele agir com bom senso. Era a hora dele dar o próximo passo confiando em Deus. Porque é assim que acontece. Às vezes somos presenteados por Deus com uma bênção enorme, um milagre. Você vê, de fato, o sobrenatural de Deus acontecendo. E quando aquele processo termina, é como se o anjo fosse embora, né? O anjo que estivesse conduzindo você naquele processo, ele fosse embora, agora é você. Você precisa agir com sabedoria para dar o próximo passo. E como que isso vai acontecer? Confiando em Deus. Só o anjo não está mais ali agora com você. Mas agora você tem que exercitar a mesma confiança que você depositou lá quando o anjo estava tirando da cadeia. É confiar que o anjo vai te dar a direção e agora você vai ter que seguir adiante confiando na ação de Deus. E Pedro, ele entende que o lugar mais apropriado para ir era onde a igreja estava reunida em oração. E quando você entende isso... Ontem nós assistimos um filme
Eu não sei quantos aqui já assistiram, um filme um pouco antigo. Chama 90 Minutos no Paraíso. Alguém já assistiu? Já? É um filme muito interessante. Um pastor vem de uma convenção e no caminho de casa ele sofre um acidente, uma carreta passa por cima do carro dele e ele é dado como morto. Ele morre. Só que naquele trânsito parado tinha um pastor e o pastor sai do carro, ele vai lá, ele conversa com o policial, fala assim, não, já está morto, já tem 1h30 que o senhor já foi declarado morto, já estão só esperando agora para poder tirar daqui. Você olha, mas Deus mandou orar por ele. Deus mandou orar para ele, já está morto. Não, Deus mandou, só que o senhor quer, vai lá então. E esse pastor chega, ele consegue abrir a mala do carro, né? O carro estava todo esmagado, assim, ele consegue abrir. Aí ele chega, o cara falou assim, uma cena deprimente, o cara está todo estraçalhado, está morto. Né? Aí mas ele não consegue ter acesso realmente no cara. Aí ele começa a orar. Ele não sabia quem era a pessoa, não sabia de nada. E ele começa a orar pela vida daquele homem. Fala assim, Senhor, eu não conheço, não sei, mas eu espero que ele tenha tido a oportunidade de conhecer o Senhor. E tal. Aí ele começou a cantar. No que ele começou a cantar, o homem que estava morto há 1h30 começa a cantar também. Começa a cantar também, aí o pastor sai daquele carro, ele está vivo, ele está vivo. Ô, Gazão, o senhor está pensando que ele está vivo, ele está cantando. A Caixa está me lembrando aqui que essa é uma história real, tá? Isso aconteceu mesmo. E depois no final lá aparece o pastor falando, tal, testemunhando. E interessante, né? Que aí o pastor fala com o cara lá que está vivo, o cara, está morto, não está vivo, está cantando, então vamos lá ver. Ó. Chamou o cara que tinha dado a palavra que ele estava morto. Aí quando o cara chega lá, ele mexe, o cara responde. Aí pronto, começa aquele alvoroço todo, tira o cara de lá, o cara está todo arrebentado, vai para o hospital, fica lá no hospital muito, mas muito ferido, né, com várias fraturas, enfim, várias coisas vão acontecendo. E ele não consegue entender por que Deus tirou a oportunidade, que ele falou assim, poxa, eu queria estar lá no céu. Eu estive lá no paraíso, aí ele começa, né, a lembrar daquilo. E ele falou assim, poxa, eu queria estar lá. Só que ele não conseguia entender qual que era o motivo que Deus havia colocado ele de volta. Porque dali para frente, amados, sinceramente, só foi tristeza para ele. Principalmente para a família dele, tinha 3 filhos, 2 gêmeos, né? 2 meninos gêmeos e uma menina mais velha. E ele sem entender o que estava acontecendo. E aí o filme vai se desdobrando, vai se desenrolando, até que um outro amigo dele fala com ele que ele precisava testemunhar no que Deus havia feito. Ele nunca tinha contado para ninguém, quase 6 meses depois, mais de 160 dias do acidente, ele chega para esse amigo dele, ele já estava em casa, depois de 150 dias, sai do hospital, vai para casa, e ele fala para o amigo dele essa experiência que ele teve no céu. Aí ele conta os detalhes de como que é e tal, um negócio muito interessante, bacana, né? A percepção ali do que ele relata. E o amigo dele fala para ele assim, é para isso que Deus te salvou. É para isso que Deus permitiu que você voltasse aqui. Para você, já contou isso para alguém? Ele falou assim, não, estou contando para você a primeira vez. Então conta isso para alguém. Assim, mas se eu contar isso para alguém, eles vão achar que eu sou maluco, eles vão achar que eu sou doido e tal. Conta isso para alguém. Se a primeira pessoa que você contar isso, a pessoa perguntar assim, quero saber mais, vai ser uma testificação de que Deus quer que você faça isso. Está de acordo? Tá. A primeira pessoa que chega na frente dele depois foi a mulher dele. Ele não tinha contado para a esposa dele. E quando ele conta para a esposa dele, só o princípio, a esposa dele fala para ele assim, eu quero saber mais. Aí ele entendeu que de fato o propósito de que Deus havia permitido ele voltar a viver era testemunhar e falar do paraíso. E aí ele começa uma nova fase do ministério dele. Porque ele havia ido numa convenção de avivamento. E eu fiquei pensando assim, caramba, nós estamos orando pelo avivamento da nossa igreja. Ele havia ido numa convenção de avivamento. E um dos pastores fera
havia falado com ele: Senhor, eu acredito em você. Se a sua família está apoiando você, vá adiante. Enfim, se você quiser ver, depois você vê lá, 90 minutos no Paraíso. Você vai ver o desfecho de tudo isso, uma história muito bacana. Mas aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós às vezes nos perguntamos, por que eu estou vivo? Por que Deus está permitindo a minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Amados, tem um propósito de Deus. Pedro, ele entendeu aqui, ele foi tirado daquela prisão, ele agora estava livre. Aonde que eu tenho que ir? Eu vou lá onde está a igreja reunida em oração. E você sabe o que acontece quando Pedro chega lá? Quando Pedro chega lá naquela reunião de oração, olha só que coisa interessante. A igreja estava lá reunida. E Pedro ia lá para dar boa notícia de que havia sido respondida a oração daquela igreja. E quando Pedro chega lá, a cena chega a ser até um pouco cômica. A resposta da oração daquele povo estava batendo na porta deles. E quando vão lá ver quem é, eles não acreditam que é Pedro. Amado, tem muito crente vivendo assim, está orando a Deus, pedindo a Deus faz isso, quando Deus faz, não acredita, não. Que às vezes a pessoa pensa que é do jeito dela, mas é do jeito de Deus. Isso pode acontecer com qualquer crente. E pode acontecer nos dias de hoje. Deus tirou Pedro da prisão, mas Pedro não conseguia entrar na reunião de oração que tirou ele de lá. A mulher que foi lá para atender a porta, ela ouviu a voz de Pedro. Ela voltou. Pedro está lá. Não pode ser, isso é um fantasma. Ou um anjo. Amado, vamos falar a verdade. Se fosse anjo, precisava bater na porta? Já viu algum episódio que anjo bateu na porta? O anjo passa, meu. Fica um alerta para nós, amados. Mesmo nas reuniões mais fervorosas de oração, pode existir dúvida e ter incredulidade. Porque, era só gente de peso que estava lá orando, hein? Era a igreja primitiva que estava lá orando. A verdade é que Deus honra até a fé mais fraca. Agora, você imagina o que Deus pode fazer quando você confia nele plenamente. Se o povo estava orando ali com tanta intensidade, com tanto fervor, e Deus respondeu com a fé fraca daquela que quando Pedro chega lá eles não acreditam. Você imagina quando nós oramos com tanta intensidade, com tanta dedicação ao Senhor, o que pode acontecer? A igreja primitiva não tinha nenhuma influência política. Isso era muito bom. E como não tinha a quem recorrer para mexer os pauzinhos, a única solução era a oração mesmo. Eles sabiam que Deus poderia resolver os seus problemas. Porque você imagina se a igreja tivesse hoje, né, a igreja primitiva é uma referência, mas você imagina a igreja hoje. A igreja hoje está misturada com política, está misturada com uma porção de coisa. E quando surge um problema, vamos procurar o deputado tal, vamos procurar o prefeito, vamos procurar o vereador, vamos procurar o senador, vamos procurar... Mas a igreja primitiva não tinha para quem recorrer não, porque está todo mundo querendo passar o cerol neles. Eles só podiam recorrer à oração. Hoje, a igreja recorre a todos, primeiramente. Aí quando não tem mais nada, vamos orar, gente. Vamos fazer uma campanha de oração. Nesse filme que eu falei aqui, esse pastor, a igreja que ele pastoreava, um dos membros lá, amigo dele lá, tinha um poder muito grande de relacionamento com os irmãos, que fez com que a igreja estivesse orando por ele, constantemente. E aí o pessoal, ele falou assim, olha, o que te tirou daquele lugar lá foi a igreja que estava orando por você. Rapaz. Não subestime o poder de uma igreja que caminha na oração. Só Deus pode resolver o nosso problema. O resultado dessa atitude da igreja, a gente pode
observar uma coisa. A igreja que acredita somente no poder da oração. O capítulo 12 começa com Herodes aparentemente no controle. E que a igreja iria perder a batalha. Não é isso que o quadro apresenta para nós? Herodes estava no controle de tudo. Mandando matar, mandando prender e tudo. Estava no controle. Parecia que a igreja vai acabar aqui. Mas no final do mesmo capítulo 12, Herodes está morto. E foi comido de bicho. Olha só que coisa interessante. Ao invés de Pedro ser morto por Herodes, foi Herodes que foi morto pelo Deus de Pedro. Tudo porque ele não deu glória a Deus. Na realidade, Herodes acabou sendo vítima de uma síndrome, né, que muitos vivem. É a síndrome do eu me acho. Porque existia um grupo, tinha uma festa, e um grupo foi para lá e disse assim: não, olha só como é que Herodes está. Essa turma era tudo puxa-saco, dependiam deles lá. Aí falou assim: não, o Herodes está muito bem vestido, muito bonito, parece até um deus. E quando ele fala essa situação de ser como Deus, letra minúscula, a Bíblia diz que ele foi acometido de bichos, né? E ele morre devido a isso. Ele se achava. E a gente precisa entender algo muito importante da parte de Deus. Nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Estamos intensificando a nossa vida de oração. Eu quero concluir a mensagem despertando em você o desejo de orar. Orar por você. Orar uns pelos outros. Orar pela nossa igreja. Orar pela minha vida, pela família pastoral. Precisamos intensificar a nossa vida de oração. Porque nós sabemos que a oração tem poder. A oração abre portas. Não se deixe levar ou se comprometer por nenhum outro tipo de situação. Mantenha a sua integridade. A igreja primitiva, ela prevaleceu porque ela não se comprometeu. Ela não se corrompeu. O resultado de uma igreja que não se corrompe, o resultado de uma igreja que confia no poder da oração, ela é vista no versículo 24. A igreja é bem viva e cresce rapidamente. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É isso que Deus está gerando no meu coração, querido. Nós estamos orando pelo avivamento da nossa igreja. Para que ela possa de fato viver esse momento aqui. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Mas isso só vai acontecer quando nós vivemos o verdadeiro avivamento. Que começa em mim, começa em você, começa nessa igreja. E há o poder da oração. Porque a igreja que ora é uma igreja bem-sucedida. Não é uma igreja, talvez que seja uma igreja de projeção, mas é uma igreja bem-sucedida. Porque é uma igreja que ora. E eu quero encerrar repetindo o tema da mensagem de hoje. Desperta para um milagre. Desperta para um milagre. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Mas a mensagem de hoje, ela tem esse propósito. Ei, você talvez esteja até dormindo. Desperta, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer abrir portas na sua vida.